Depois de vários anos da gente acompanhando as loucuras de Joe, Goldberg Hill finalmente chegou ao seu fim com a 5ª e última temporada, que encerra a história da série, tá? Só pra deixar claro, porque muita gente me questionou nas redes sociais, mas vai ter mais, gente? Se chama 5ª e última temporada porque é a última, então acabou. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre tudo que aconteceu nessa última temporada com spoilers, desenrolar aí sobre o final, o que eu gostei, o que eu não gostei da temporada, e também falar um pouco sobre as pessoas que assistem a série, que basicamente parece que estão caindo no conto do vigário, no caso no conto do Joe. Gente, vocês não aprenderam nada com o que a série tentou ensinar ao longo dos anos? Nossa, eu fico indignado com algumas mulheres, porque puta merda, é foda. Mas antes de começar a falar sobre a série, não esquece de deixar o like aí, que é muito importante, se inscreve no canal para próximos conteúdos e também me conta nos comentários o que vocês acharam do final da série, que eu quero muito saber. E esse vídeo vai ter spoilers, tá? Só falando novamente, pra ficar claro pra vocês. Então, You foi uma série que eu sempre gostei muito. A primeira temporada me fisgou de um jeito muito forte, que assim, eu assisti quando passava no Lifetime, nem tinha chegado na Netflix ainda, então eu já tava acompanhando a série e eu tava amando o que eu tava vendo. Aí quando chegou a segunda temporada, adorei a introdução da Love, adorei que eles mudaram a Love do livro, porque eu já li os livros de You, tenho todos aqui em casa, aliás, e a introdução da Love e a mudança dela foi uma coisa muito surpreendente pra mim, e eu adorei a Victoria Pedretti interpretando a Love. E não só eu adorei, como todo mundo adorou, porque quando chegou na terceira temporada e mataram a Love, gente, o tanto de pessoa que ficou puta com isso, o tanto de pessoa que desistiu da série por conta disso, é assim, é impressionante, gente. A Love era muito amada pelas pessoas, mesmo ela sendo louca igual o Joe, e isso me intriga muito. Na verdade, muitas coisas envolvendo essa série me intriga, e não eu tô falando dos personagens, tá? Eu tô falando das pessoas que assistem, porque, gente do céu, tem gente que passa pano pra Joe, tem gente que passa pano pra Love, eu fico incrédulo, mas a gente vai desenrolar um pouco sobre isso ao longo do vídeo. Só que o ponto é que na terceira temporada mataram a Love, e eu achei isso muito corajoso, ainda mais que era uma personagem muito importante pra história, e eles terem feito aquele final do Joe matando ela foi insano pra mim. E eu gosto bastante desse final da terceira, mesmo que eu acho que a terceira deu uma decaída em alguns pontos, ainda acho que a primeira e a segunda e a terceira se complementam muito bem. Aí chegou a quarta temporada, que foi um completo lixo, foi terrível, foi um estrume de cavalo, uma bosta, um cocô. Se eu puder falar mal da quarta temporada, eu vou falar mal da quarta temporada, que eu odiei do começo ao fim. Gente, a parte 1 foi tenebrosa de ruim, a parte 2 tem toda uma melhorada na parte 1, mas no geral a quarta temporada romantizou o Joe de uma maneira insuportável, que assim, as pessoas já passavam um pano pra ele. Quando elas assistiram a quarta temporada, o povo passou ainda mais pano, falando, gente, ele pode mudar, vocês não estão vendo que ele tá tentando? E não, ele não tava tentando, o lado mal dele tava literalmente matando pessoas, e as pessoas estavam... Ai, mas ele vai mudar, gente, ele vai. E isso se perpetuou pra quinta temporada. Porque se já não era o bastante a quarta temporada ter feito um enredo péssimo pra esse personagem, ter romantizado ele ao máximo, quando chegou na quinta temporada, as pessoas tinham uma visão muito engessada do Joe, de que ele poderia mudar e de que ele fazia tudo por amor. E não, ele não faz por amor, ele faz porque ele tem problemas. E esses problemas, né, são trabalhados ao longo da série, envolvendo a infância dele, onde ele teve que matar o pai pra salvar a mãe, e aí ele sente o amor da mãe depois disso, né? Então ele foi um garoto traumatizado, e eu super entendo isso, mas ser traumatizado não justifica você simplesmente se tornar um serial killer e começar a matar pessoas. E assim, muita gente volta nesse passado do Joe e tenta colocar meio que a culpa dele ser um assassino nesse passado. E não, isso só foi um gatilho pra ele. Mas ele mata porque ele é problemático, porque ele tem problemas mentais. E isso fica claro ao longo da série, muito claro, tipo, e tem gente que ainda prefere só simplesmente ignorar. E eu fico muito curioso pra saber o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Porque é complicado isso, né? E assim, a gente chega aqui na quinta temporada e a gente percebe que o enredo da quarta acaba meio que sendo descartado. As únicas coisas que sobram dessa temporada são a Kate, que agora é a esposa do Joe, e ela usou o poder, influência e dinheiro da família dela pra tirar todas as acusações do nome dele, pra recuperar o Harry, que é o filho dele, que tinha meio que sido deixado com uma família lá na terceira temporada. Ela recuperou o filho dele, ele tá vivendo com ela, esses três aí estão passando a impressão de família perfeita pras pessoas ao redor. Então a temporada começa muito dessa maneira, sabe? Com o Joe tendo ali a vidinha perfeita, só que a gente percebe que as coisas começam a ruir quando a Kate decide que ela quer fazer com que a empresa da família dela se torne filantrópica, né? Então ela meio que joga isso pros meus irmãos dela e a Reagan, que é abaixo dela na empresa, mas que ainda tem um grande poder ali opinativo na empresa, porque a Kate, no caso, é a CEO, né? Ela não quer que isso aconteça, porque ela é casca grossa, ela realmente ama trabalhar naquela empresa, ela adora ser rígida com a empresa, então ela meio que entra numa batalha com a irmã. E também o tio da Kate tá nesse rolê de apoiar a Reagan, então acaba que o Joe mata ele e acaba se tornando a primeira morte da temporada, que o Joe tava sem matar um tempo, então ele acaba matando, isso desencadeia
desencadeia novamente várias outras mortes, incluindo a da Regan, que era a pedra no sapato do Joe. Só que a Regan acaba sendo morta pela própria irmã gêmea dela, que é a Maddie, porque o Joe prende a Regan e a Maddie dentro da jaula, faz a Maddie matar a Regan, porque a Regan era uma cuzona com a irmã, falou que ela deveria ter sido comida no útero, que é isso e aquilo, enfim. Tem todo esse desenrolar e a Maddie mata a irmã pra também conseguir sair da jaula, né? E vai se passar pela irmã pra também conseguir pegar o marido da irmã, porque o marido da irmã e ela tinham um caso. A filha da irmã, que na verdade foi feita na barriga dela, da Maddie, também é um dos pontos que a Maddie gostaria de ter na sua vida. Então assim, a Maddie faz isso porque a Regan era uma cuzona, porque o Joe tava meio que jogando na cara dela que ela precisava fazer, senão ela não sairia dali. E eu achei que teria uma reviravolta nesse enredo, eu jurava que a Regan ia matar a Maddie e sair ali fingindo que era irmã, mas não, realmente foi a Maddie que matou, e eu super passei pano, porque a Regan era chata. E uma coisa que eu preciso destacar é o quão boa foi a performance da Anna Camp nessa temporada, gente. Se tem uma personagem que se destacou pra mim, foi a Anna Camp interpretando Maddie e Regan. Ela conseguiu intercalar muito bem a performance das duas de uma maneira bem única. Então a gente sabia muito bem todos os trejeitos de uma e todos os trejeitos de outra. E isso me deixa muito feliz, porque a Anna Camp vai estar em pânico. Eu já acho que ela pode ser uma Ghostface impecável, só por essa performance dela aqui em You. Nem sei se ela vai ser, mas gostaria que fosse. E ver ela trabalhando essas duas personagens aqui em You foi uma coisa fantástica na minha visão, ainda mais porque eu gostei muito da Maddie, queria que ela saísse bem depois de tudo, mesmo tendo matado a irmã, eu ainda tava torcendo por ela, porque eu acho que ela não é uma pessoa ruim, ela simplesmente estava numa situação desesperadora, e ela fez uma coisa que ela não queria, mas também porque a irmã foi lá cutucar as feridas dela. E aliás, nessa cena que a Maddie tá na jaula, tem até um momento que ela fala de uma viagem que elas foram pro Brasil, né, Porto Seguro, e eu achei o auge eles terem colocado isso na série, tipo, porque o Brasil foi sempre uma região muito importante pra You, né, então eu acho que os roteiristas perceberam isso e escreveram uma linhazinha falando do Brasil, achei legal. Daí depois dessa morte da Regan, a Maddie começa a se passar pela irmã, começa a ir nas reuniões da empresa, começa a opinar ali na vida dos outros, sendo a irmã, e ela fica meio que à mercê do Joe, fica nas mãos do Joe por conta desse segredo que ele tem dela, e esse é um enredo que é muito bem desenrolado pra mim na temporada. Agora, outro enredo que foi introduzido aqui na temporada foi o da Bronte, que é o novo interesse amoroso do Joe, né? Ela é a nova você do Joe nessa temporada. E assim, por mais que eu achasse a Kate sem sal na quarta temporada, eu senti que ela melhorou muito nessa quinta temporada. Então até achei no começo da temporada que o Joe tinha encontrado ali a pessoa perfeita pra ele viver ao longo da sua vida. A Kate seria uma pessoa que não seria imparcial com ele, ela sabia dos erros dele do passado, não todos, e também ela não sabia muito sobre as mortes que ele já tinha causado, né, que não foram em legítima defesa, ele matou porque ele é louco. Então assim, eu tava do lado da Kate até certo momento, e eu queria que o Joe ficasse com ela, eu confesso pra vocês, eu estava caindo no papo do Joe, até que ele conhece a Bronte, e isso já foi um momento onde eu pensei, caralho, vai começar tudo de novo. E assim, eu senti que essa temporada trouxe um lado mais romântico e erótico do Joe com a Bronte, porque ela era uma romancista também, e isso fazia o Joe, às vezes, encontrar o seu lado mais escritor lá no fundo, e ele escrevia romances ali meio que eróticos durante a temporada, que também eram romances com assassinato e romances um pouco pesados. Então as coisas foram sendo desenroladas ao longo da temporada, trazendo esse lado mais sexy do Joe e também da Bronte. Tanto que as cenas de sexo aqui nessa temporada, na minha visão, foram até too much, sabe? Tipo, demais. Pra que tanta cena assim? E enquanto isso estava acontecendo, a Kate acabou descobrindo que o Joe tava traindo ela, e aí ela ficou com sangue nos olhos. E ela foi atrás de respostas sobre o Joe, então ela desenterrou todo o passado dele, porque ela tem bufunfa. E como se já não bastasse essa bomba que ela acabou descobrindo envolvendo o Joe ser um louco, coisa que ela já deveria saber, né? Mas ela também não queria ir atrás pra descobrir mais sobre essa loucura dele. Ela também acabou descobrindo que a Maddie matou a Regan, a irmãzinha dela, e que a Maddie estava se passando pela Regan todo esse tempo. E isso aconteceu lá no meio da temporada, tanto que eu acho que essa temporada funcionaria muito bem sendo dividida em duas partes. Super agradecer que eles não dividiram, porque eu achei muito gostosa maratonar a temporada, mas eu acho que esse quinto episódio serviria muito bem como uma divisão, até porque o final do quinto episódio mostra o Joe matando ali o amigo da Bronte, que se dizia o ex-namorado dela, mas que um pouco depois a gente descobre que na verdade esse garoto era o filho do Dr. Nick, que o Joe jogou a acusação de matar a Beck nas costas do Dr. Nick, que transava com a Beck na primeira temporada, mas não foi ele que matou a Beck, e aí esse cara foi preso, aí a família do Dr. Nick acabou se ferrando, todo mundo ficou ali com problemas depois dessa prisão dele, e esse filho dele se uniu a Bronte e a outras duas amigas pra desmascarar o Joe Goldberg, ainda mais porque a Bronte era uma aluna da Beck, e esse é o motivo dela ter se encontrado com o Joe na livraria, não foi por acaso, ela já tinha tudo meio que planejado. Na verdade, ela ter encontrado ele na livraria foi realmente por acaso, né? Ela não queria que ele visse ela. Mas aí, depois disso, ela foi se encontrando mais e mais com ele e foi se infiltrando dentro da vida dele. Então já era algo meio que pré-planejado. E eu me arrepiei demais quando a gente tem essa reviravolta envolvendo a Bronte com esse Beck. Eu não esperava por isso, eu fiquei realmente muito chocado. Eu sabia que poderiam encerrar a história da Beck com mais profundidade, coisa que não aconteceu tanto na primeira, mas eu não sabia que a Bronte teria essa conexão. Então, quando a Bronte meio que entra nesse ponto de estar do lado do bem e não ser mais só uma você do Joe, né, uma
bobinha que seria enganada novamente, eu fiquei tipo, yes, Bronte, uhul, graças a Deus. Então eu fiquei muito empolgado. Tanto que eu até pensei, nossa, Madeline Brewer, que interpreta a Bronte, ela tá arrasando na performance aqui. Porque eu não imaginava que ela estaria entregando esse mistério. Ela tava fazendo uma performance tão mais passiva, aquela performance mais tranquila, que eu achei que realmente seria de um interesse amoroso bobo do Joe, mas não. E teve essa reviravolta muito boa. Não sei se vocês se surpreenderam tanto quanto eu, mas eu fiquei surpreso. Mas voltando pra morte do Clay, que é o filho do Dr. Nick, né? O Joe acaba matando ele propositalmente e a Bronte não faz nada. E esse foi o ponto que eu fiquei, caramba. Meu, a Bronte tava parada só vendo o Joe matando o Clay. E o Clay era amigo dela, então assim, eu fiquei realmente bem indignado nessa parte. E aí eu pensei, não, deve ter algum motivo pra isso ter acontecido, porque só assim o Joe seria pego, até porque as amigas dela apareceram, gravaram uma live, e isso levou ele a ser acusado por homicídio. Aí quando chega na cena da delegacia, que a delegada lá, a detetive, é interpretada pela mulher de Bebê Rena, que eu até fiquei, conhece você de algum lugar? E era de Bebê Rena. Eu fiquei pensando, não, agora a Bronte vai contar a real história por trás, né, do que o Joe fez lá, e que o Joe é um maníaco, e que isso e aquilo. Ela começa a contar, falando que ela e os amigos se reuniram pra desmascarar o Joe, que isso e aquilo, que o Joe foi culpado pela morte da Beck. Aí eu falei, tá, esse vai ser o momento que o Joe vai ser realmente preso, e a série vai acabar aqui, ou a gente vai ver mais desenrolar o Joe fugindo da cadeia. Só que não. A Bronte conta pra polícia que o Joe agiu em legítima defesa. Aí eu falei, filha da puta. Que porra de legítima defesa, filha? Gente, eu fiquei possesso nessa hora. Possesso, porque eu pensei, essa daí tá caindo na ladainha do Joe. Tá caindo. E assim, eu tava mega irritado nessa parte, porque o Joe merecia pagar pelo que fez e ir preso. Mas isso não aconteceu nesse momento. E eu gostei que a série trouxe o TikTok como algo positivo no próximo episódio, depois desse, que foi quando a gente viu todos os TikTokers lá se reunindo pra gravar vídeos falando mal do Joe. Não só os amigos da Bronte, né, como também outras pessoas. A mãe da Love apareceu falando que o Forte e a Love foram mortos pelo Joe, e sim, foram mesmo. A amiga da Peach também apareceu pra falar que a amiga dela tinha sido morta pelo Joe, e foi mesmo. Várias pessoas apareceram, até o Paco apareceu. O Paco, gente, que assim, ele não falou quase nada sobre o Joe, mas eu achei interessante que eles trouxeram essas pessoas das temporadas anteriores que interagiram com o Joe pra esse final. Então foi um momento legal que eu até esperei que a Ellie aparecesse. A personagem da Jenna Ortega, lembram dela lá da segunda temporada? Que saiu frustrada com o Joe lá no final da segunda, falando que ele destruiu a vida dela. Então eu pensei, ela vai aparecer nesse vídeo. Meu, Jenna Ortega, minha filha, por que você não gravou uma ceninha rápida com seu celular mesmo e ter mandado pra You? Eu sei que você tem uma agenda cheia de trabalhos, mas o que custava gravar um videozinho assim? Ai meu Deus, esse doido matou minha irmã Delilah, porque a gente sabe que ele matou. Ai, esse doido fez isso e aquilo. Poderia ter feito. Poderia ter feito. Então assim, fiquei um pouco frustrado com isso. Gostaria de ter visto Jenna Ortega, mas não vi. Eu achei legal trazerem o Paco, trazerem a mãe da Love e até colocar o irmão da Beck pra aparecer rapidamente. Então foi positiva essa cena pra mim. E ver o Joe sofrer com tudo isso, com toda essa repercussão que o nome dele tava tendo na mídia, foi ó, um sabor, gente. Acho que é a melhor parte dessa temporada, com toda certeza. Só ficando abaixo ali de levar um tiro no pau. A gente fala um pouco disso mais pro final do vídeo. E toda essa repercussão também online repercutiu na Bronte, onde a gente viu os incels meio que sendo colocados ao lado do Joe e falando assim, tipo, meu, eu confio nesse cara, ele não deve ter feito nada. As mulheres aí, ó, morreram porque quiseram. Isso e aquilo. Então eles trouxeram até esse outro lado da internet que é tóxico pra história e funcionou bem na minha visão. E o Joe até prende, né, um cara que tentou sequestrar a Bronte depois da repercussão do vídeo, porque a Bronte literalmente foi uma das responsáveis por vazar toda essa história do Joe com as amigas. Então esse cara tenta sequestrar ela, o Joe sequestra ele, põe dentro do aquário e fala, Bronte, minha filha, agora é sua vez de fazer algo certo. Mas a Bronte não é uma assassina e deixa o cara ir embora, né? E um pouco depois o Joe mata ele, então deu na mesma. E assim, enquanto o Joe tava vivendo o conto de fadas dele com a Bronte, a Kate tava descobrindo tantas coisas sobre ele, tava com a guarda do Henry, e estava deixando ele possesso. Mas quando ela descobre que ele era assassino de Camusworth, que eu fiquei pensando, gente, como essa mulher não descobriu que esse cara era o doido que tava matando todo mundo dos amigos dela? Nossa, o doido que tá ali sendo acusado de um monte de morte tava envolvido em várias mortes ali ao redor dela durante a temporada anterior. A Kate também era um pouco lerda, vamos ser sinceros. E a melhor decisão dela, no final das contas, depois de descobrir tudo isso sobre o Joe, foi: vou matar ele, eu preciso matar ele precisa morrer. E eu fiquei... é isso aí, Kate. Kate, se eu não dava nada pra você na temporada anterior, agora eu te venero, filha. Ela tá muito boa nessa temporada, a atriz tá muito boa, sabe? Ela tá entregando uma carga dramática muito melhor, a performance dela tá melhor. Eu acho que o cabelo longo ajudou ela. Não sei, eu acho que o cabelo curto não combinava com ela, deixava ela com uma cara de nojenta. E esse cabelo mais longo, essa vibe mais materna, sabe? Que ela tá entregando nessa temporada, foi algo que me prendeu muito mais nela e me fez ficar do lado dela ao longo da temporada. Então eu gostei muito da Kate e da Bronte durante a temporada, porque as duas estavam
estavam contra o Joe em vários momentos, então eu curti isso. E assim, né, a gente sabe que a Bronte ficou ali do lado do Joe em certo momento. Eu tentei ignorar isso por conta do final da série, mas ela deu uma escorregadinha, caiu no papinho dele e ele ficou ali se sentindo amado. Ele falou, encontrei uma nova você, ela é a pessoa ideal pra mim, ela quer meu bem, pipipipopopó, foda-se. Aí o Joe acabou fazendo o Harrison e a Maddie, né, o casalzinho, ser preso por conta da morte da Regan, então ele implantou provas ali, os dentes dela nas coisas do Harrison, e aí incriminou a irmã de estar se passando pela outra, os dois foram presos, e o Joe só precisava resolver um problema agora, que era a Kate, então ele tentou matar ela, só que ela tava um passo à frente dele, capturou ele, prendeu ele dentro da jaula da Moniz, e agora ele vai sofrer na mão dela. Na verdade, ela tenta fazer ele sofrer, né? Mas assim, ele sofre psicologicamente, se a gente parar pra pensar, porque a Kate um pouco antes tinha ido até a prisão de Londres, tirar a Nadia de lá, que foi incriminada pelo Joe na temporada passada por um assassinato, e ela foi presa por conta disso, e agora a Kate tira ela de lá, faz ela se unir a todo esse planinho que ela tá armando pra ficar contra o Joe e pra acabar com ele. E não só a Nadia volta, como Marianne também volta. E tipo assim, eu já achava a Nadia insuportável na temporada anterior, porque ela tinha uma cara de sonsa. Então não foi uma adição tão agradável nessa temporada. Porém, eu senti que como ela passou um tempo na prisão, ela tava mais voraz quando ela saiu, então eu fiquei muito assim, tipo, fascinado com ela ali, olhando pra cara do Joe, querendo matar ele. Tipo, você merece morrer, caralho! E eu, isso! Mas eu acho que o que ganha nesse penúltimo episódio da temporada foi o monólogo da Marianne, que aparece ali na frente do Joe, e ele achava que ela tinha ido de arrasta, né, tinha morrido, mas quando ela aparece na frente dele e faz aquele monólogo falando, querido, você tem problema. Mono, se toca, você não ama as mulheres, você não se ama, você é um bosta. Gente, ela jogou tanta verdade na cara dele que eu fiquei, Marianne, assim, nunca fui tanto seu fã, mas você arrasou aqui. Você fudeu o psicológico dele ainda mais nesse momento aqui, porque olha, foi foda. E a Marianne ainda conversa com a Bronte, né, um pouco depois, falando tipo, querida, ele tá te enrolando assim como ele me enrolou, assim como ele enrolou as outras do passado, assim como ele enrolou a Beck, ele enrolou todo mundo. Então assim, vê se toca que ele não ama ninguém e que ele só ama a si próprio e que ele finge que ele está ajudando os outros, mas ele está ajudando a si próprio. Então, se põe no seu lugar. Se põe no seu lugar. E aí ela abre o olho. Ela abre o olho pra loucura do Joe e dá um beijinho e tchau, tchau. E nisso a gente percebe que o Joe arranca a chave que tava dentro do braço dele, porque ele costurou uma chave lá dentro. Eu achei a resolução mais idiota dessa temporada. De tudo que essa temporada fez, eu acho que a coisa mais idiota foi isso. Nossa, ele sabia que ele ia ser preso na jaula de novo e colocou uma chave dentro do braço. Gente, tem que ter muita descrença pra acreditar nesse momento, mas tudo bem. Eu adoro o novelão que a gente tem aqui, eu acho que You sempre foi um novelão. Voltou às raízes da primeira temporada com essa última, então nada disso me impactaria. E aí eu falei, só vou continuar assistindo. Daí ele foge da jaula, acaba atacando ali a Kate. Os dois têm um embate, a gente acha que a Kate vai matar ele, ou que ele vai matar a Kate, a gente não sabe onde isso vai acabar. E ele confessa os crimes dele, principalmente que ele matou a Love, eu gostei desse ponto que trouxeram. Assim, não todos os crimes, né, porque não ia dar tempo ali, porque ele tinha sido ferido, a Kate também tava ferida, os dois estavam a ponto de morrer, porque um pouco antes a Maddie apareceu na livraria, e ficou puta que ele tinha incriminado ela e o Harrison pela morte da Regan. E aí ela falou, precisa acabar com tudo isso, e ela ia dar um fim nele, queimou a Moniz e foi embora. E a Kate tava lá sofrendo ele também, e a Bronte entra e salva o Joe. Tipo assim, o fogo ali queimando a loja inteira, e a Bronte branquinha daquele jeito entra no fogo. Novamente eu pensei, é uma novela, é um novelão. Ignora. E ainda ela tira o Joe, que tem o dobro do peso dela, de lá de dentro, na maior facilidade, e deixa a Kate lá. Como a Kate sobreviveu depois, aliás, esse é um ponto que eu queria destacar antes da gente continuar. A Kate sobrevive, mas eles não dão, tipo, um paradeiro pra ela. Ela literalmente desaparece nesse final, e aí no finalzinho da temporada, ela volta com uma queimadura no braço, e ela sobreviveu, e tipo... Como? A série falou... Só põe a Kate aí, vamos dar um final feliz pra ela que ela merece. Daí a gente chega no final de temporada com a Bronte e o Joe indo embora de Nova York. E o Joe acha que ele vai ter o final feliz perfeito dele. Só que a Bronte tá meio que com a cabeça mudada depois da conversa com a Marianne. E agora ela quer acabar com o Joe de uma vez por todas, mas antes fazendo com que ele confesse que matou a Beck. E esse é o ponto que ela traz, né? Os dois vão pra uma casa afastada. Eles estão no maior chameguinho e quando eles vão ali fazer o vapo-vapo, ela pega uma arma, aponta pra ele e fala, filho, você tá fudido na minha mão. Ou você tira todas as porras que você escreveu aqui do livro da Beck, ou você vai levar supapo. E aí ele vai lá e tira tudo. E aí entra naquele conflito dos dois, porque ele ataca ela ataca ele, ela tem que se esconder, ele corre atrás dela. E no final das contas, a polícia até aparece. Eu gostei que a polícia apareceu no momento certo. E ele pede pra ser morto no final da temporada. Tipo, me mata. Por quê? Porque a morte ia ser uma coisa boa pra ele. Ele não ia sofrer. Ele literalmente só ia passar dessa pra melhor. E pra ele era ótimo isso. Mas não, ela fala, querido, não. Você precisa sofrer enjaulado, assim como você enjaulava as mulheres. Você precisa ir pra cadeia. E daí ela vai lá e para ele dando um tiro no pau dele. Tanto que ele é muito ridicularizado depois por conta disso. E eu amei que ridicularizaram ele. Porque o grande atrativo dele, eu acho, né, pra atrair as mulheres, era
a rola. Eu acho que era isso. Porque, puta merda, né? Rola de mel e desse cara tinha. E agora, ela acabou as palhaçadinhas dele. Então, assim, eu adorei que o final ridicularizou ele ao máximo. Eu ainda gostaria que ela tivesse deixado ele tetraplégico pra ele sofrer ainda mais. Acho que sofrimento pra ele ia ser isso. Arrancar uns dedos, pra ele nunca mais poder escrever, pra ele não ter a vidinha boa na cadeia. Deixar ele só sofrendo. Nossa, ia ser maravilhoso. E todo esse final, com esse tiro que ela dá nele, com esse monólogo que um faz pro outro, ela falando que ele era maluco, isso e aquilo, e aquela chuva caindo, gente, foi o suprassumo de um final de novelão. Eu amei. Daí depois disso a gente vê que o Joe é acusado pelas mortes que ele cometeu. O áudio que ele fala que ele matou a Love também acaba vindo à tona, o rolê da Beck. E eu acho também que outras mortes que ele causou vão ser trazidas à tona logo mais. Mas ele vai ficar preso por muitos e muitos anos, não vai ter ninguém pra tirar ele daquele lugar. A gente vê também que a Kate sobreviveu ao incêndio, como eu já mencionei um pouco antes. Ela se juntou a Marianne, que é uma artista, pra vender os quadros dela. Então essas duas formaram uma aliança bem legal. Eu fiquei muito feliz que a Bronte finalmente vingou a morte da Beck. Então, além de saberem quem matou a Beck, agora o livro dela, que tinha sido editado pelo Joe, foi republicado com uma versão só dela. E até caiu uma lagrimazinha aqui quando ela aparece naquela mesa de autógrafo, porque, gente, eu adorava a Beck na primeira temporada. Eu não sei porque as pessoas têm hate dela. Aliás, eu vou falar um pouco mais sobre esse rolê de hate, sobre Love e Joe, agora no final. Mas, só pra concluir, eu gostei que a temporada terminou com esse tom um pouco agridoce, com a Kate ali meio que tomando a guarda do Harry, se tornando a mãe dele adotiva, né? Com o irmão da Kate tomando conta da empresa e se tornando ali o CEO dessa empresa, que agora é filantrópica, então uma empresa que não tem fins lucrativos. E o final da série termina de uma maneira que critica o público que assiste. E eu sinto que esse é o ponto certo pra eu falar sobre o quão doentes são as pessoas que assistem essa série. Porque você precisa ser doente pra falar que o final da série foi ruim, porque o Joe tá preso. Gente, não, eu entendo, Penn Badgley é um ótimo ator, eu adoro ele interpretando o Joe. Eu sinto que ele é carismático, então assim, ele é um personagem que a gente tenta entender o que ele tá passando. Não vou julgar quem tenta entender, porque eu realmente acho que esse é o ponto da série. Até porque a série é sobre a perspectiva do Joe, então tá tudo bem. Mas você romantizar ele no nível de falar, nossa, que final ruim, o Joe tá preso, o Joe mereceu um final feliz. Nossa, o tanto de pessoa que eu li escrevendo isso foi assustador. Foi assustador demais. E aí eu li uma matéria sobre o que os roteiristas da série quiseram fazer com esse final, que foi o momento onde o Joe recebe cartas na prisão de mulheres que falam, eu queria ser estrangulada por você, me trata assim, faz isso comigo, pipi, popopó. Esse momento foi onde eles colocaram essa crítica, porque eles leram muito ao longo da série as pessoas simpatizando com o Joe no nível de ficarem do lado dele, e eles não queriam isso. Então eles colocaram uma crítica no final, mostrando que os monstros de toda essa história são as pessoas. São pessoas como você que tá assistindo, que gosta do Joe. Se você não for esse tipo de pessoa, parabéns. Mas se você gosta do Joe, desculpa, tem algo de errado com você. E eu sinto que esse final que eles trouxeram isso foi genial, porque conseguiu dar uma alfinetada nesse pessoal que não percebeu que eram alfinetadas neles. Então, isso é esquisito. As pessoas parecem que não pensam na hora que estão assistindo uma série. Mas como um todo, esse endeusamento todo que o Joe recebe é muito esquisito. As pessoas realmente passam muito pano pra ele e acham que ele deveria ter um final feliz, porque, meu Deus, ele sofreu na infância. E não. Tem gente que sofre mais na infância do que ele, tem gente que é jogado no lixão e não é assassino igual ele, um doido igual ele. Então assim, o Joe é um personagem com problemas. E as pessoas que assistem também têm problemas por simpatizar com esse personagem que matou um monte de mulheres. E não foi por amor, foi por loucura. Assim como a Love, gente. A Love tem um fã-clube gigantesco. E eu amo Victoria Pedretti, já disse isso nesse vídeo. Já disse isso nas outras temporadas. Mas a Love morreu, acabou a história. Ela não precisava voltar nessa temporada final. Por quê? Porque ela não foi um você pro Joe igual as outras, que eram ingênuas, que eram indefesas. A Love sabia se defender. A Love matava pessoas também que estavam no caminho dela. A Love era maluca, assim como o Joe. Então ela não merecia esse destaque numa temporada que tava falando sobre vítimas do Joe. A Love não foi vítima do Joe. A Love foi mais uma doida que entrou na vida do Joe. Então ela não precisava aparecer nessa última. E eu não entendo quem é fã da Love também, por mais que eu ame a personagem, porque eu adoro uma personagem doida, eu entendo que não é legal ser fã no nível de falar, ai, pobrezinha da Love, gente, parei de assistir porque a Love morreu, isso e aquilo. Como assim? A Love era só mais uma maluca. Assim como o Joe. Então ela mereceu o que teve, sabe? O final que teve. Então assim, eu fico bem conflituoso com fã-clubes do Joe e da Love. Eu acho curioso, na verdade. Eu gostaria que o psiquiatra analisasse essa série, porque só psiquiatra pra analisar essa comoção que as pessoas têm por esses personagens. E olha que eu amo um vilão, eu amo um bom vilão, gente. Jill Roberts, de Pânico, diva pra mim. Diva. Mas eu não compactuo com as loucuras que ela fez. Matou os amigos, matou. Queria ser famosa, queria. Mas assim, ela era uma louca. E eu sei entender isso. E ao mesmo tempo eu gosto dela.
Então tá tudo bem. Só que eu não defenderia ela de forma alguma, assim como acontece aqui. Enfim, pra mim essa quinta e última temporada de You foi gratificante, teve um final satisfatório, conseguiu encerrar tudo de uma maneira legal. Não senti falta de quase nada aqui, o que eu senti falta eu já mencionei nesse vídeo. Sinto que eles voltaram às raízes nessa temporada pra encerrar a série com aquela vibe da primeira, então isso foi um ponto mega positivo pra mim. E era isso que eu queria falar sobre o final de você. Me conta o que vocês acharam dessa quinta temporada, se gostaram ou não gostaram, se concordam ou não concordam comigo, né? Eu sei que vai ter muitos fãs do Joey e da Love aqui. E é isso, coloca tudo nos comentários, eu fico por aqui, gente. Grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!